do esporte, onde tu precisa repetir as mesmas ações que o ex-campeão teve. Tu precisa ser o mesmo cara, tu precisa ter o mesmo discurso, tu precisa falar da mesma forma, tu precisa postar da mesma forma, tu precisa se vestir da mesma forma. E isso atrapalha um pouco o jiu-jitsu de kimono, né? E o que no jiu-jitsu sem kimono, né, o grappling, a gente não tá tendo. Pelo contrário, aqui, como a cultura aqui fora do Brasil, no caso América e em outros países, a gente tem mais essa liberdade em relação à personalidade, que tu não é julgado se tu for um atleta com personalidade, e é por isso que eu tô me sentindo tão bem aqui. Aqui eu posso expressar meu ponto de vista que ninguém vai jogar uma pedra em mim, ninguém vai me chamar de mau caráter, e por aí vai. O jiu-jitsu de pano, de sem pano, ele tem um pouco dividido isso naturalmente, porque o atleta que tem personalidade, ele vem aqui pro grappling, né, e ele consegue se expor mais. Aí a gente tem um Tai Rotudo que fala o que pensa, a gente tem um Craig Jones que fala o que pensa, a gente tem vários outros atletas que também não quero citar muito nome para não entrar meio que num looping, mas a gente tem atletas que se expressam mais do que propriamente ficar repetindo o mesmo discurso batido que foi sempre usado. Porque é verdade, Vitão. Eu conheci praticamente todos os caras que eu lutei, ou se eu não conheci, eu ouvi muita história no jiu-jitsu, a gente escuta muito, né? Sim. As pessoas são diferentes, cara. As pessoas não são iguais. Todo mundo é diferente. Eu sou diferente de ti, a gente pode discordar, a gente pode concordar, mas a gente é diferente, cara. A gente é sangue diferente, pai e mãe diferente. A gente não, é muito difícil ter o mesmo ponto de vista. E quando tu vem de um mesmo ponto de vista sempre, alguma coisa tá errada. Tu tá vestindo um personagem ou tu tá realmente expressando o que tu pensa, né? E eu acho que no jiu-jitsu de pano a gente tem muito essa ideia de vestir o mesmo personagem e vender o mesmo filme. Pô, tu imagina se a Globo passasse só, diz uma novela, não assisto novela, fala uma novela pra Pô, mim aí. também tô, Porra, tô por fora. A sei Avenida lá. Brasil foi É, porra. Tu a imagina última se a que eu Globo, ouvi. a Globo passasse todo ano a Avenida Brasil, isso é um bom exemplo. Todo ano a Avenida Brasil. Avenida Brasil, janeiro, dezembro, cara, acabou a Avenida Janeiro de novo a Avenida Brasil. Aí o cara, pô, vou assistir de novo, reprise, é legal, pô, Avenida Brasil de novo. Aí, terceira vez, eu vou assistir mais uma, quarta. Porra, a mesma coisa, o mesmo discurso, o mesmo estilo de post, a mesma música de entrada, a mesma roupa que veste, o mesmo estilo de luta, tudo igual. Tipo, aí vai ficando um pouco, cara, eu vou pra onde? Eu sigo esse cara, eu não sigo, né? É um pouco difícil, cara, só que ao mesmo tempo é aí que tá, tem quadros positivos e negativos dentro dessa situação. Tem muito atleta que hoje em dia lê essa persona de sucesso dentro do jiu-jitsu de kimono e tenta imitar um pouco isso. E aí atinge sucesso. Eu sei que, pô, se eu usar esse tipo de frase pós-luta, se eu usar esse tipo de publicação, se eu comentar esse tipo de coisa em posts, eu vou conseguir atrair o público e trazer o público pro meu lado. Então é muito uma sacada de marketing de jogar assim, só que eu acho que a gente ficou muito engessado em relação a usar essa marketing e fakear muita personalidade real. E esse para mim de longe é o principal motivo do jiu-jitsu estar perdendo espaço. Eu acho que quanto mais atletas jovens a gente tiver com mais personalidade, mais a gente consegue trazer o jiu-jitsu de kimono de volta. Não é apenas lutar bonito, não é apenas títulos, porque títulos, quantos campeões a gente já teve? Diversos. O que a gente precisa? A gente precisa variedade, a gente precisa opção. Por que que tem 50 marcas de carro na rua? Para o cliente olhar e falar, cara, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa, eu quero esse modelo, eu quero essa cor, eu quero. As pessoas têm um ponto de vista e a gente precisa ter mais personalidades à frente do esporte exalando ponto de vista. Né? Que foi muito. Pessoas podem gostar ou não, foi muito o que o Gordon fez. O Gordon é um cara que ele vive a verdade dele. E é isso que eu admiro nele. Ele vive a verdade dele. Ele morre pelos ideais dele. Aí os brasileiros vão bater, não, ele é um mau caráter. Cara, eu nunca ouvi o Gordon fazer nada de errado pra ninguém. Eu vi o Gordon se portar diante dos valores que ele prega. Cara, eu prego isso, isso e isso. Eu, pô, o cara não viajava de avião na época do Covid porque era obrigado a usar máscara. E ele não, e ele, enfim, é o ponto de vista dele. Ele é contra o Covid, é contra a máscara, ele não viaja, cara, não viaja de avião. O bicho andou de carro, uma vez foi para Boston filmar em Boston, de Austin para Boston, tipo, 25 horas de carro, porque ele falou, me nega a usar máscara. E ele não usou. Então, tipo, esse tipo de cara, por mais que muita gente critique por ter uma personalidade aflorada e por ter pontos de vista diferentes, esses caras constroem o esporte. Eu acho que
se tudo der certo, se Deus quiser, ou seja, qual a fé, ou qual enfim, o que for, que as coisas fluam e que a gente consiga ter mais campeões que expressem a verdade, ao invés de ficar vendendo a carta marcada, porque sabem que podem ter sucesso dessas determinadas formas, né? Eu acho que esse é o principal fato do grappling, tá tomando muito mais espaço que o PUT, do que o kimono, e eu acho que vai continuar, cara. Porque se não tiver um movimento interno no sentido kimono, se os atletas não perceberem que, bom, eu preciso correr risco pelo esporte, eu preciso falar o que eu penso, eu preciso me posicionar, o esporte só vai perder espaço. Porque para mim não vai fazer diferença, Vitão, essa que é a parada. As pessoas acham que eu faço isso por mídia, acham que eu faço isso para ganhar mais dinheiro. Cara, você é um dos maiores da história. Kimono sem kimono. Tipo, meu jiu-jitsu é diferente, cara. Tá falando aqui é o Marcos Peixe, da equipe Frater Jiu-Jitsu. Meu nome é Thiago Saboia, sou da equipe Aliança São Paulo. Eric Muniz aqui, sou faixa preta de Jiu-Jitsu, bicampeão mundial. Meu nome é Maurício Oliveira, sou um dos atletas de Jiu-Jitsu. Se você quiser fazer a mesma preparação que eu, te convido a conhecer BJJ Black Sheep. É aqui que eu faço minha preparação física. Se você quiser conhecer um pouco da metodologia que eu estou fazendo na minha preparação física, convido vocês para treinar na BJJ Black Sheep. Conhecer a BJJ Black Sheep. E eu convido você que quer melhorar sua performance dentro do tatame a fazer esse treino também.